Fernando, boa tarde. Boa tarde, Duda. Prazer estar aqui. Como é que passou o Natal? Tudo bem, passei muito bem. Aliás, passei trabalhando o Natal, passei dando plantões lá no Lauro de Souza Lima, teve um problema lá, mas foi muito gratificante, muito bom. Então tá bom. Bom, Fernando, não bastasse toda essa crise na Associação Hospitalar de Bauru, agora atinge um novo episódio. Greve dos funcionários que não receberam o seu 13º salário. Embora não é um setor afeito a vocês, da Prefeitura Municipal, mas você é um médico histórico em Bauru e acompanha isso tua vida inteira, de perto e com muita atenção. Como é que você vê isso? Que tristeza, onde vai parar isso? Né, Fernando? Nós, bauruenses, assistimos isso com uma certa impotência, sem realmente condições de dar ideia boa, dar palpite bom e esperar solução boa. A gente vê com muita tristeza, né, Duda, e com apreensão, né, com muita preocupação. Como secretário, eu tenho absoluta consciência da importância desses hospitais para o atendimento da nossa população. Eu já tive a oportunidade de falar aqui outra vez. Por exemplo, você pega a maternidade de Santa Isabel. É a única maternidade pública no município de Bauru. Quer dizer, a maternidade de Santa Isabel não funcionando, eu não imagino onde é que as mulheres vão ter os seus bebês. Onde é que acontecerão os partos, não é? Na cidade de Bauru. É lá que a população SUS, né, é atendida. A mesma coisa com o hospital de base, porque o hospital de base ele é hoje uma grande retaguarda do pronto-socorro municipal, né? E o que a gente está vendo ali é uma situação que vem, eu acredito que seja uma situação muito complexa, tem mais de 2 anos de intervenção, né? Embora seja administrada pela Associação Hospitalar de Bauru, mas sob uma intervenção judicial, né? E a situação em que chegou, ela é fruto de muitos anos de problema. Tem vários problemas que levaram a esse cenário atual. Eu fico muito preocupado em relação ao atendimento da população e fico muito solidário com os funcionários que estão lá. Você imagina? Eu fico imaginando como é que funciona num fim de ano, né? É um momento muito especial da vida de todos nós, o fim de ano, o Natal, a passagem do ano. E aí você tem um servidor da saúde, que em geral são servidores empenhados, que trabalham muito, que se dedicam. E aí o sujeito não recebeu o 13º, ele não tem segurança do que vai acontecer com ele na semana seguinte, não é? Eu acho que este quadro de insegurança é um elemento que está muito perturbador para quem trabalha pela Associação Hospitalar de Bauru. Eu espero que tenha alguma solução. A impressão que eu tenho, acho que você está interessado em saber isso, a impressão que eu tenho é que os caminhos que se desenham, eles chegam em impasses. Quem está fora, eu que estou fora, tem um pouco esta impressão. É muito difícil o município fazer alguma coisa nessa questão, né? Claro que isso afeta a nós, isso não é, embora não seja, os hospitais sejam do governo estadual, é claro que isso impacta a nível municipal. Não temos nada com isso? Temos, isso faz parte da rede SUS e tudo mais. Tem gente que defende, o município podia assumir isso, né? O grande problema, eu já ouvi muitos comentários nesse sentido. Já conversei a esse respeito com o prefeito, eu e o prefeito já conversamos a esse respeito com o secretário estadual da Saúde. O grande problema é que atrás dessa situação existe uma dívida gigantesca. 150 milhões. Gigantesca. Para você ter uma ideia, Duda, é mais do que o orçamento de um ano da Secretaria Municipal de Saúde, não é? É mais do que o governo federal passa por ano para o município de Bauru. Então, é uma dívida gigantesca. E aí, a grande questão que fica mas tudo bem, fica de responsabilidade de quem esta dívida? Eu acho que este é o grande motivo, o ponto central do impasse todo que acontece está relacionado a este passivo
que esta instituição tem, sem nenhuma capacidade para saldá-lo. Ela não tem patrimônio, não tem nada. Ô Fernando, na ótica do povo, o povo culpa ou cobra uma solução do governo do Estado. O que levou o povo a achar que realmente essa crise, a responsabilidade é do PSDB, é do governo do Estado, quem tem que resolver é o Pedro Tobias. Eu vejo até, o que eu recebo de crítica para o Pedro Tobias hoje é coisa impressionante nos meus e-mails, quer aqui na TV, quer no meu e-mail particular. O que levou o povo a achar que a culpa realmente a crise é do PSDB, o grande responsável, porque o povo acha isso em Bauru, né? O povo acha isso. Olha, eu acho que o que levou a isso foram as notícias desde o começo da crise, foi ficando claro qual era a situação real que tinha ali. Então, como é que é a situação hoje? Esses dois hospitais, o Hospital de Base e a Maternidade de Santa Isabel, são hospitais de propriedade do governo do Estado de São Paulo. Como é que o governo do Estado de São Paulo se tornou proprietário desses hospitais? Na década de 70, se eu não estou enganado com o ano, em 1977, você há de se lembrar, Duda, aqui teve uma greve de médicos na época e tal, que até então aquilo era a Santa Casa de Misericórdia de Bauru. Em 77 acontece então este movimento e o governo do Estado de São Paulo desapropria os hospitais. Então os hospitais passam a ser hospitais do Estado de São Paulo, do governo do Estado. Só que o governo estadual diz assim, olha, nós não temos condição de torná-los hospitais públicos, da administração direta. Nós não vamos tocar esses hospitais. E aí é criada uma instituição, uma entidade na cidade, que é a Associação Hospitalar de Bauru. E através de um convênio, o Estado, o governo do Estado, repassa para a Associação Hospitalar de Bauru administrar os hospitais. E diz assim, olha, vocês vão administrar os hospitais e vocês vão funcionar tal qual uma Santa Casa, recebendo dinheiro naquela época, não existia o SUS ainda, recebendo dinheiro do INAMPS, não é? Que era da Previdência Social, atendendo o sistema público. E depois veio o SUS e tudo mais, ele é um hospital que recebe dinheiro através do SUS, não é? Para sua prestação de serviços. Aliás, quero dizer aqui, ele recebe esse dinheiro de uma forma que chama contratualização. O que ele recebe, Duda, é fixo, não é de acordo com o que ele produz. Então, por exemplo, nós sabemos que teve decréscimos em várias produções, não por falta de empenho de quem está gerenciando lá. Eu conheço as pessoas que estão no Conselho de Intervenção, é gente da maior seriedade. Mas ele tem um monte de dificuldade, caiu. Mas isto não refletiu no recurso. O recurso continua vindo da mesma maneira. Além disso, a Prefeitura Municipal de Bauru, sempre preocupada com isso, ela é signatária de um convênio que chama Pró Santa Casa. O governo repassa um certo recurso para a Associação Hospitalar de Bauru e o município é aderente a isso. O município também repassa. A gente repassa hoje algo em torno de 90 mil reais por mês para a custa desse convênio, repassa mais 30 à custa de um outro convênio, mantemos os médicos que são mantidos no pronto atendimento da maternidade, são tudo pagos pelo município, pela Secretaria Municipal de Saúde. Faz parte desses 90 mil ou além desses? Além dos 90 mil. Além dos 90? Entendeu? Então veja, você tem uma participação municipal. Mas pelo que você historiou, então na verdade a responsabilidade é do Estado mesmo. Ele quem fez, né? Porque se eu terceirizo um serviço da minha empresa, a empresa que eu terceirizei quebra, no fim eu me respondo. É mais ou menos isso. Isso aconteceu comigo já. Esta é a tese do Ministério Público. Que defende. Por exemplo, você deve ter acompanhado, o Ministério Público fez uma ação para que o Estado repassasse mensalmente recursos. Essa ação foi derrubada no Tribunal de Justiça e tal, mas fez essa ação. Por quê? Porque o Ministério Público entendia que ali há uma responsabilidade do Estado, não é? E que ele teria que prover de alguma maneira o funcionamento. Veja, o Estado não fez nada, também nós temos que ser justos nessa questão. É muita grana. Fez, repassou perto de 15 milhões esse ano, tem socorrido a instituição, mas assim, e eu tenho acompanhado, quer dizer,
O deputado Pedro Tobias é, inclusive, membro do corpo clínico da instituição. Tem ido atrás disso? Tem ido atrás disso. Nós não podemos dizer que ninguém está fazendo nada, que ninguém está se dedicando. Estão se dedicando. Agora, o que nós não estamos enxergando, eu acho que ninguém está, os funcionários não estão, eu acho que isso motiva o movimento de greve, desestimula os interventores, porque os interventores recentemente disseram, nós vamos cair fora da intervenção, nós não queremos ficar aqui como interventor, porque não temos condição de tocar. Então, o que provoca tudo isso é porque você não consegue enxergar qual é a solução definitiva. Então, você tem soluções intermediárias, vem algum recurso, toca um pouquinho para frente, mas, para usar uma linguagem bem fácil de entender, é mais de 2 anos de intervenção em que o problema vem sendo rolado sem que alguém diga, olha, a solução definitiva é esta aqui. Acredito que vai estar cheio de perguntas aqui, vamos procurar responder rapidamente, Fernando. A Ângela da Vila Santista, ela quer saber de você qual que é a data da inauguração da UPA da Vila Ipiranga. Ela já deu no gogó já, eu quero a data de inauguração. Eu tenho o maior medo de falar as datas, viu, Duda? Porque, em geral, a gente não consegue depois cumprir a nossa previsão por coisas que não estão na nossa governabilidade. Eu sempre digo o seguinte, eu sou uma pessoa muito preocupada em atender, né, em cumprir todos os compromissos que eu faço. Mas veja, lá quem está fazendo a obra é uma construtora, né? Que vai ser retomada a obra, já está assinado o contrato, está saindo a ordem de serviço, agora janeiro retoma a obra lá da UPA da Vila Ipiranga, que foi um processo muito complicado o que aconteceu lá, independente da nossa vontade. Mas para dar uma data, só se eu fosse o dirigente da construtora, né? Nós estamos trabalhando com o início do 2º trimestre. Então, algo em torno de abril, maio, nós devemos estar inaugurando a UPA do Ipiranga. Abril, maio, hein? Mas eu não estou dando essa data como eu disse. Eu preciso terceirizar esse problema, né? Porque você então nós vamos dar um prazo. No dia 30 de abril, o Fernando vai estar aqui sendo entrevistado. Sendo cobrado duramente, né, Duda? A Berenice dos Altos da Cidade. Você não tem como responder, mas em todo caso eu vou fazer a pergunta dela. Secretário, as pessoas acusadas de roubo no hospital, por que estão soltas? E por que não apareceu o dinheiro? Veja, acho que estão soltas porque a lei brasileira prevê que você pode ter prisão preventiva em algumas eventualidades, né? Você tem alguns critérios para ter prisão preventiva, essas pessoas não foram julgadas, então certamente estão soltas por causa disso, porque não houve julgamento. Eu acho que esse dinheiro não vai aparecer mesmo, claro, não vai aparecer. Veja, esse déficit todo que existe lá porque às vezes falam assim, não, a dívida é de 150 milhões, e efetivamente como se tivessem passado a mão, mas não é isso. 150 milhões. Claro que não é isso. Veja, isso é fruto de uma série de problemas. Problemas de desfinanciamento da instituição no seu funcionamento, problema de imposto, de perda de filantropia. Durante a entidade. Acho que mais da metade da dívida vem disso. Vem disso. Então, esse dinheiro não vai aparecer. Claro, há dinheiros a apurar que podem ter sido, usados ilicitamente, malversados. Isso pode existir? Pode existir. Certamente, nesses processos que estão correndo, essas pessoas vão ser responsabilizadas nesse sentido. Agora, o que existe, o que eu posso dizer que existe, é que existe todo o indiciamento. A gente que acompanha, eu acompanho meio à distância isso, né? A Secretaria não acompanha diretamente, mas acompanha à distância. O Ministério Público, tanto a nível estadual quanto a nível federal, o Ministério Público Federal, foram muito zelosos a indiciamento de todos os dirigentes, de conselho de administração. Então, quem dentro da instituição deveria ser indiciado, foi indiciado. Inclusive, há indiciamento de profissionais de saúde que trabalham na regional. Eu até considero esse indiciamento
de alguma maneira injusto. Conheço muitas dessas pessoas que trabalham, que trabalham dentro do órgão público e que fiscalizam a atuação dessas instituições. É gente da maior seriedade, não teve nenhum envolvimento ilícito com isso. Veja, na verdade, os sistemas têm muitas falhas do ponto de vista de acompanhamento, de auditoria, e essas pessoas acabaram sendo indiciadas. Acho até uma injustiça, mas veja, todo mundo que tinha que ser indiciado de dentro da instituição, da associação, foi indiciado. O Delfino queria parabenizar o professor Duro e desejar um feliz ano novo a você e ao secretário Monte. Secretário, com tantas UPAs sendo criadas a todo vapor em Bauru, queria saber se para o próximo ano teremos mais médicos, pediatras, todo mundo pede pediatras, e enfermeiros para a nossa cidade. Bom, enfermeiros nós contratamos aí algumas dezenas de enfermeiros nos últimos meses. Médicos pediatras, se nós tivermos médicos interessados em virem trabalhar em Bauru, tivemos agora um concurso, foram 2 aprovados, vamos absorver os 2 e vamos abrir um novo concurso. Havendo médico e pediatra interessado em trabalhar em Bauru, nós vamos contratá-los. O duro é achar pediatra, viu? Esse não é um problema de Bauru, não é um problema do Brasil inteiro. Mas você sabe que eu tenho dois netos, estou passando para o último ano de medicina, um em Botucatu e um em Ribeirão. E eu estava conversando com um ontem, ele me contando das residências. Residência para pediatria, sobra vaga. Isso mesmo. Nos outros tem que prestar concurso. Pediatria não precisa nem prestar concurso, que tem vaga sobrando. Ninguém quer ser pediatra. Que coisa, hein? Eu me formei há mais de 20 anos, Duda. Na época que eu me formei, tinha concorrência. Na hora da residência de pediatria, tinha uma alta concorrência. Eu lembro dos meus colegas com medo de não passar, de não conseguir a vaga. E hoje você tem essa sobra de vagas, ninguém se interessa em fazer pediatria. Agora, está acontecendo uma série de programas no Ministério da Saúde que eu acho que vão ajudar a absorver médico em todos os municípios. O Jackson da Bela Vista, ele fala assim, várias santas casas no Brasil foram fechadas. É a crise mesmo do SUS, né? E Bauru não está sendo exclusivo. Comente sobre isso. Não, é verdade. O que acontece é o seguinte, uma situação que a gente tem que entender é que a forma de prestação de serviço na área da saúde, primeiro, ficou muito cara e ficou muito dependente de tecnologia. Isso faz com que os hospitais tenham que ter um determinado tamanho para ter viabilidade econômica, porque o custo fixo deles é muito alto. Então, hoje isso está mais ou menos estudado. Hospitais com menos de 80 leitos têm dificuldade de se manter, porque ele não consegue bancar a tecnologia que ele precisa ter. Então, estas santas casas, algumas das santas casas que foram fechando no país, é por causa dessa dimensão. Elas eram muito pequenas, elas não conseguiam ter esse número. Mas o hospital grande, mínimo. Com a crise igual ao nosso, é o único do estado? Tem poucos que fecharam, né? Tem poucos. Eu conheço poucos que tenham sofrido processos mais impactantes. Mais santas casas menores, né? E veja, você tem muita santa casa indo bem. Você tem as duas coisas. Você tem santas casas que sobrevivem de uma forma bastante razoável. O que eu posso dizer é o seguinte, esse conjunto, hospital de base e maternidade, tem a dimensão para ter viabilidade econômica. Então ele tem viabilidade econômica. Não é por esta razão que eu mencionei que eles teriam qualquer problema. Foram problemas de outra natureza. Então, veja, acho que são instituições viáveis, mas elas estão com uma indefinição a respeito de quem as detém e quem as comanda. Então, isto precisa ser resolvido para que ela entre no estado de normalidade. Há 2 anos nós vivemos fora da normalidade nessas duas instituições hospitalares. O Marivaldo pergunta para você. Bom dia, querido professor Duda e ao entrevistado. Estão culpando tanto o governo pela falta de recursos para o pagamento da sociedade. Ele está afirmando isso. Estão culpando tanto o governo pela falta de recursos para o pagamento da associação hospitalar. Estão fazendo algo para tentar reaver o dinheiro
Acho que agora é pergunta, mas não tem interrogação. Acho que ele quer dizer: estão fazendo algo para tentar reaver o dinheiro que foi extorquido ao longo do... Já respondeu essa pergunta, Mariola. Ao longo dos anos por pessoas que causaram o atual colapso da associação? Veja. Ele perguntou de uma maneira diferente o que a menina já tinha acho que estão fazendo. Quem está fazendo isso é a justiça, né? E cabe à justiça mesmo. Agora, todos nós sabemos o quanto complexo e demorado são os processos judiciais, não é? Então, primeiro isso, não é uma coisa que vai ser rapidamente resolvida. Se a gente falar assim, olha, acho que uma resposta importante, né, bem no espírito da pergunta, olha, nós vamos depender de reaver esse dinheiro para que o quadro entre em normalidade, pode esquecer, o problema vai... o hospital para antes disso, ele não aguenta este processo de reaver recurso para que ele continue a funcionar. Agora, estão providenciando isso? Eu acredito que estão providenciando isso na justiça, não é? No sentido de responsabilizar quem tem a responsabilidade nesse assunto. O Roque dá uma informação interessante aqui, ó. Boa tarde, Duda, boa tarde, doutor Fernando Monte. Duda, sobre os débitos trabalhistas. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal isentou hoje a administração pública de arcar com dívidas trabalhistas de empresas que prestam serviços para órgãos governamentais por meios de contrato de terceirização. Se isso é verdade, já diminui muito a dívida, né? Não sei, porque não era um contrato de terceirização, né? Aquilo era um convênio. Então, a figura jurídica usada para repassar o hospital é diferente desta que o Roque está dizendo. Aí ele pergunta: doutor Fernando, estamos com um problema na UPAS. A falta de pediatra. O que impede que os médicos que estão nas unidades possam fazer o atendimento das crianças? O que impede que... ele quer dizer o seguinte: por que os outros médicos não fazem o atendimento das crianças? Mesmo não sendo pediatra, já que não tem... Nós estamos tentando lá isso. Em Mato Grosso até o pajé atende porque não tem médico, né? Eu já tive a oportunidade de conversar isso com o vereador Roque, e o vereador Roque é uma pessoa muito interessada e muito empenhada na questão de saúde, né? Nós já tivemos a oportunidade de conversar. Vejam, por que não atende hoje, né? Isso não aconteceu já de imediato. Porque os profissionais que nós temos se dizem incapacitados para atender criança. Olha, eu não tenho experiência com criança, eu não tenho capacidade técnica para atender criança. E eu não posso obrigar um profissional médico a fazer algo que ele se diga tecnicamente incapacitado. Não posso fazer isso. Muito bem. Como é que nós pretendemos... E eles não atendem de jeito nenhum, nem alguns atendem. Porque depende da especialidade. Por exemplo, eu sou infectologista, eu atendo adulto, criança, nenê, todas as faixas etárias. Você tem outros profissionais que têm uma certa restrição nesse tipo de atendimento, não tem tanta ambientação. O que nós pretendemos fazer, primeiro, o que nós pretendemos fazer mesmo é contratar mais pediatras. Se isto não chegar no nível que a gente está desejando, nós já estamos em conversação, tanto com o corpo de pediatras, quanto com o conjunto dos nossos médicos, que tudo bem, ele não tem capacidade técnica, nós vamos capacitá-los e fazer uma coisa mais ou menos inovadora, que é o seguinte: se ele atende a criança na unidade, mas a gente tem um grupo de pediatras de retaguarda, não só dando plantão e atendendo as crianças que hoje funciona no PAI, no pronto atendimento infantil, mas como ele pode ser acionado por telefone para dar orientação para o outro profissional e tudo mais, para o próprio médico, entendeu? Então nós estamos providenciando isso, mas isso não é uma coisa que você faz de uma hora para outra, porque você precisa fazer formação deles, né? Interessante. Luiz Cláudio da Vila Falcão: senhores, temos que agradecer às construtoras e à imprensa esportivas. Vamos ter a Olimpíada e a Copa do Mundo. O Brasil é um país do primeiro mundo? É uma grande piada, né? Está registrado o protesto do Luiz Cláudio da Vila Falcão. Mas o Brasil hoje passou para a sexta economia do mundo, viu, Luiz Cláudio? Superou, é uma coisa gozada, né? Um país que é a sexta economia do mundo, ainda tem analfabeto, é o país dos contrastes mesmo, infelizmente, né? Ainda tem analfabeto, ainda tem uma parcela, hoje não tão grande, mas tem de gente passando fome, né? Tem algumas infecções que no mundo não existem,
né? Mas já é a 6ª economia do mundo. É uma pena. Essa de ainda ter analfabeto e gente jovem, viu? Menor de 17 anos, o Brasil ainda tem aí quase 10% de analfabeto, Fernando. Um verdadeiro absurdo. É um país, né, de muita desigualdade. Muita, né? desigualdade, muita desigualdade. Muita desigualdade. Agora, uma coisa que eu acho fantástica, as pessoas têm que refletir sobre isso, é o seguinte: sobre a velocidade que as coisas mudam, que o mundo se modifica, o papel do país e tudo mais, né? Nós passamos a Inglaterra. Veja, há 60 anos atrás, antes da Revolução Chinesa, existia um ditado que era o seguinte: o sol nunca se põe no Império Britânico. Porque o Império Britânico pegava lá a China, tinha coisa no mundo inteiro. Sempre em algum local do Império Britânico você tinha o sol batendo, né? Então veja, a mudança que nós tivemos em 60 anos, o mundo se modificou completamente do ponto de vista da importância dos países, né? Eu acho que é uma coisa notável. Mas é o que eu falo, né? Nós batemos a Inglaterra hoje. O Brasil é a 6ª economia, a Inglaterra é a 7ª. Mas só que o salário mínimo na Inglaterra é o triplo do salário mínimo no Brasil. O Brasil ainda tem uns desafios que, né? Não, e se a gente for ver em números e comparar com a população, nós vamos ver que eles estão bem melhor que a gente. Não há nenhuma dúvida, né? O Luiz Carlos da Bela Vista pergunta: Doutor Fernando, fiquei sabendo quanto o SUS paga por uma cesárea na maternidade de Santa Isabel. O senhor poderia informar o real valor desse procedimento que o SUS paga? Não saberia informar, não tenho esses valores na cabeça, até porque não é a Secretaria Municipal de Saúde que faz esse pagamento, né? Então não conheço, não tenho na cabeça as tabelas de remuneração hospitalar. O Luiz Carlos do Jardim Independência pergunta: vocês conseguem apurar quem são os verdadeiros credores da dívida da Associação Hospitalar? É só um fornecedor que tem toda essa dívida? Não. A dívida de fornecedores é a menor parte da dívida. Veja, tudo que eu vou dizer aqui são informações que eu obtive. Nós nunca recebemos de maneira formal, a Secretaria Municipal ou a Prefeitura Municipal nunca recebeu um relatório formal disso. Houve apresentação em reuniões e tudo mais, mas nós nunca tivemos um relatório. Nestas apresentações, o que nos informam é o seguinte: a menor parte da dívida é fornecedor, né? Fornecedor e prestador de serviço, como por exemplo os médicos que trabalham lá dentro, próprias dívidas com funcionários e tudo mais. A grande parte dessa dívida é uma dívida com a Receita Federal, dívida de impostos e uma série de coisas, com a Previdência, existe dívida grande com a Previdência e com o Fundo de Garantia. São os 3 componentes que eu acredito que sejam os maiores componentes da dívida de 150 milhões. Paloma da Vila Falcão: secretário, quando vai começar a chamar os estagiários de enfermagem do concurso que teve em outubro? Já acho que começamos a chamar. Se eu não estou enganado, já tratamos disso, eles já estão sendo chamados. Luiz: secretário, muitas empresas fizeram acordo com a administração através de uma empresa ao longo do tempo. A minha pergunta é simples: essa dívida ainda continua ativa? Por quê? Ele botou ADV. O que é ADV? Não sei. Bom, não entendi a pergunta. Bom, talvez ele esteja falando... Jardim Independente. Esta dívida, veja, há vários componentes da dívida. Como eu disse, a maior parte dessa dívida são dívidas que não tem jeito, não tem solução, não dá para resolver na caneta, que é dívida de Receita Federal, Previdência, Fundo de Garantia. Isso não tem jeito, né? São insuperáveis, né? Grande parte dela. Talvez ele esteja falando de acordos de refinanciamento de dívida, coisas desse tipo. Veja, a associação fez vários acordos de refinanciamento de dívida e aconteceu deles não pagarem as parcelas e aí piorar muitas vezes as coisas. Isso aconteceu várias vezes, não é? Há a possibilidade de refinanciamento, mas veja, esse refinanciamento daria uma parcela mensal, isso já foi estudado, daria uma parcela mensal que tornaria insustentável a manutenção do dia a dia do hospital, a não ser que tivesse outra fonte de recursos. O Evandro do Jardim América: secretário, o governo investe milhões em publicidade na TV
incentivando a população a buscar atendimento médico preventivo e também orientando sobre os perigos da automedicação. Porém, em Bauru, uma reportagem mostrou que tem pessoa aguardando atendimento médico há 2 anos e no pronto-socorro. Quando passa pelo médico, ele não conversa e nem olha na cara da gente. Diante desse quadro, como é possível incentivar uma pessoa a buscar atendimento médico e evitar a automedicação? Como que é o nome dele? Evandro. Bom, Evandro, é o seguinte, o enfoque que nós estamos dando hoje, ainda nós temos várias deficiências para corrigir, é que a população deve ir na rede de atenção básica. Então, primeiro, a demanda do dia a dia não é para estar no pronto-socorro. No pronto-socorro é para estar caso de urgência e emergência. Né? Então, esta eu acho que é uma questão importante. Você está dizendo, e eu tenho recebido algumas reclamações semelhantes à sua, Evandro, que é a questão do atendimento que é dado no pronto-socorro. Né? O atendimento que é dado no pronto-socorro, nós estamos fazendo vários esforços para corrigir isso. As UPAs já mudaram o perfil de funcionamento, eu tenho tido elogios no funcionamento das UPAs e às vezes tenho elogios no funcionamento também do pronto-socorro. Às vezes são requisitadas certas situações de vínculo no pronto-socorro e não quero com isso isentar os nossos profissionais, não se trata disso. Mas há uma relação de vínculo no pronto-socorro onde a preocupação do pronto-socorro é salvar a vida. E às vezes a pessoa tem a expectativa de fazer uma consulta num outro contexto. Não é? Infelizmente, nós usamos o nosso pronto-socorro central para fazer consulta médica. Tem que ir para as UPAs. Tem que ir para as UPAs. Ali é um centro de atendimento de urgência e emergência. Então, talvez isso não estimule as pessoas. A população tem que entender isso daí, é muito importante. O Fernando vem falando isso direto aqui, né? Eu não vou chegar lá no pronto-socorro e falar, estou com uma dorzinha na bexiga, né? E de repente chega um cara que levou um tiro. Não vai dar preferência. Pronto-socorro é para emergência. Eu estou com uma dorzinha, quanto tempo faz? Faz 3 meses. 3 meses. Isso não é presumivelmente... Quando começou? O dia que a minha namorada brigou comigo. É coisa assim, né? Veja, tudo bem, a gente está fazendo piada, mas essas UPAs têm que sair todas, né, Fernando? Tem que sair todas. Aí fica porque muito do que tem no pronto-socorro hoje ainda, eu acabei de ver a reportagem, eu até fiquei surpreso, porque as informações que eu tenho, os relatórios que eu tenho, é que nós diminuímos muito tempo de espera no pronto-socorro. Não sei se nesses dias aqui... Mas estão falando isso, chega e-mail falando isso. Não sei se agora no fim de ano teve algum problema, a gente vai verificar, não é? O pronto-socorro é um ambiente ainda muito ruim para os nossos usuários, para os nossos trabalhadores. Ele está feio, está desgastado com o tempo. Nós vamos fazer uma grande reforma nessa unidade, né? E a gente quer corrigir esse tipo de coisa que acontece, que as pessoas não esperem tanto tempo para ser atendidas, que sejam rapidamente liberadas. Agora, há casos, isso é uma coisa que acontece sempre, Duda, é uma situação assim, o sujeito fala assim, eu demorei 12 horas para ser atendido no pronto-socorro. Aí, claro, eu sou preocupado com isso, vou verificar todas essas situações. O que aconteceu? O sujeito foi atendido... Em geral, ele chegou em 15 minutos, 20 minutos, ele foi atendido na recepção, em cerca de 1 hora ele passou pelo médico. Aí teve que fazer um exame, teve que fazer raio-x, ficou lá esperando, porque é caso do resultado, a liberação, tudo isso deu 12 horas, mas não foi o primeiro atendimento que ele teve lá que demorou 12 horas. Então, este contexto de atendimento, claro, nós estamos falando que isso é satisfatório, que as pessoas estão erradas em reclamar, de jeito nenhum, não estou falando isso. Eu estou só dizendo que, frente a esse cenário, nós vamos ter que ter alternativas de solução diferentes. Por exemplo, as UPAs com raio-x já é uma alternativa diferente. Isso que você falou, Duda, é extremamente importante. Nós só temos UPA no Meridota, nós estamos no começo desse processo de reformulação. Meridota e Bela Vista. Toda a região lá do Gás e o Redentor, e toda essa região aqui da Ipiranga, Independência, está descoberta. As UPAs não estão prontas ainda. Quando as 4 UPAs estiverem prontas, eu acredito que nós vamos ter outro perfil de funcionamento.
Outra coisa que nós resolvemos muito satisfatoriamente é o SAMU. O SAMU tem atendido muito rapidamente. Eu tenho visto casos aí de enorme gravidade, que normalmente as pessoas morreriam, que o SAMU tem salvo vidas de forma importante. Tem casos que realmente a gente se preocupa nos atendimentos. Você vê gente deitada no chão, no corredor, sem ser atendido, ou com soro na veia, na porta. Essas coisas é deprimente. Tristeza, é deprimente. Nós não queremos isso. O máximo de tempo que a pessoa deveria ficar dentro do pronto-socorro é 24 horas, mas infelizmente, em alguns momentos, nós não temos as vagas de internação em hospitais que não são nossos, e aí nós temos uma sobrecarga de gente em maca, gente deitada no corredor. Nós estamos satisfeitos com isso? Claro que não, nós estamos muito insatisfeitos, mas enfim, é a situação que nós temos hoje e que pretendemos melhorar. O Carlos Andrade, nós falamos isso, você teve há pouco tempo aqui, e até ele acha que Bauru trata o problema da dengue como se ele não existisse. Ele pergunta, o que o poder público está fazendo no combate à dengue agora para esse ano? Olha, não é verdade que não se preocupe. Nós temos lá na Secretaria da Saúde uma pequena tropa. Eu acho que o nosso contingente hoje de agentes de controle de endemias, eu acho que é maior que o contingente, talvez eu erre nisso que eu vou dizer, mas acho que é maior que o contingente de policiais na cidade de Bauru. Nós temos cerca de 100 pessoas que todos os dias percorrem os terrenos, avaliam terrenos, aplicam penalidades. Nós fazemos, pra você ter uma ideia, Duda, nós fazemos por trimestre 80 mil avaliações de imóveis, não é? Então, não é um trabalho pequeno, ele é um trabalho invisível. O problema é que ele é invisível. E às vezes ele é insuficiente para conter. Se as pessoas não colaborarem, eu adorei uma ideia que o Duda colocou aqui no outro programa. Nós vamos tomar providência nisso, de fazer um envolvimento da imprensa, da população, de todo mundo. Porque nós vamos pedir o seguinte para as pessoas: olha, vamos fazer uma coisa, 2 vezes por semana, pega 15 minutos e dá uma volta na sua casa, dá uma olhada se não tem recipiente, mas fazer isso como uma rotina, como se fosse um exercício, como se fosse uma coisa programada, para ver se a gente consegue conter a infestação de mosquito. Porque vejam, se a gente não tiver mosquito, não tem transmissão de dengue, o problema está resolvido. É difícil, está tendo transmissão de dengue no Brasil inteiro, em todas as cidades, mas eu acho que a gente pode fazer muita coisa para minimizar o problema. Do nosso Bauru. Eu acho que tem que fazer, eu acho que toda a imprensa vai colaborar, as escolas, todo mundo, viu, Fernando? A hora que você liderar essa campanha aí, eu me ofereço como voluntário também, além das coisas que eu tenho, escola, televisão, o que precisar, eu acho que nós temos que mostrar para o Brasil que nós somos bons aqui em Bauru mesmo, nós vamos acabar. E o poder público, por exemplo, nós compramos agora um lote de novas viaturas especificamente para essa atividade, viaturas adequadas, temos esse pessoal contratado, que eu acho que é uma verdadeira tropa de gente, né? E que trabalham muito bem. E veja, às vezes a gente perde o jogo. Agora, uma realidade que a gente encontra, e acho que por isso é importante, da campanha que você sugeriu, veja, nós vamos nas casas, aí você encontra lá, tem larva e tal, criando. Os nossos agentes relatam isso todos os dias. Retira tudo aquilo. Não, então, tu ensina, retirou, tal. Ele volta na semana seguinte, está tudo igual. Tudo lá outra vez, é um absurdo. É 200 toneladas de lixo quando faz campanha. Dá uma tristeza disso aqui, né, Fernando? É difícil, né, combater isso. Tristeza que meu Deus do céu, né? Dá para fazer uma última pergunta, bem rápido? Tem um monte de perguntas aqui, viu, Fernando? Infelizmente. Para o Duda apresentador e o Fernando Monte convidado, gostaria de saber a opinião de vocês dois. Quem rouba dinheiro destinado à saúde não está sendo um assassino indireto? Os milhões desviados poderiam ter salvado muitas vidas. Não deveriam ser julgados como tal, como assassinos? Pô, eu já respondi, claro. A gente podia colocar penas diferenciadas para esse tipo
de delito. Eu acho que a gente poderia sim colocar penas diferenciadas, porque a gravidade de fazer isso no setor saúde é muito grande. Agora veja, tudo está interligado. Quem faz ilícito, quem rouba em outro setor, também está prejudicando a saúde, porque vai estar menos dinheiro para a saúde. Prejudicando escola, prejudicando tudo. Eu acho que nós temos que fazer uma ganha. Eu acho que a população está sensível a isso. Nós estamos tendo grandes campanhas de moralização na nossa sociedade e isso é muito bom. Tem que tomar cuidado com saúde. Há pouco tempo eu recebi uma denúncia de uma farmácia aí que eu não vou nem falar, viu? E, claro, eu não tenho prova, vou ser processado. Diz que o próprio farmacêutico trocava a injeção por uma injeção mais barata, né? Então tem que tomar cuidado com tudo. Ladrão, bandido, tem tudo quanto é poder. Gente boa e gente ruim em todo lugar tem, em todo lugar, né? Tá no judiciário, tem tudo quanto é lugar, né? Bandido tá jogando buzo por aí, né, Fernando? Agora, roubou dinheiro direto da saúde, o cara tem que ser muito sem vergonha mesmo, né, Fernando? Cruel, né? Porque ele tá matando mesmo, não tenha dúvida, né? É cruel. Cruel, é um executor. Eu acho que o telespectador tá certo, eu não falei o nome do telespectador, né? Anselmo Manzano. Fernando, já explodimos, mas se eu for ficar aqui, nós vamos amanhecer também, porque é um prazer ficar aqui. Tá? Mais alguma coisa, Fernando? Bom, eu queria agradecer a oportunidade mais uma vez. Eu gosto muito de vir aqui na TV Prevê. Eu acho que é uma televisão que tem um compromisso com a cidade de Bauru e com a região de Bauru muito grande, um espaço aberto de debate, de ideias. Acho que isso é muito importante. E queria desejar a você, desejar aos funcionários aqui da TV Prevê, ao Samuel, e desejar a toda a população da cidade de Bauru, aos profissionais da área da saúde, desejar a todos os telespectadores que estão nos vendo nesse momento um bom ano novo, que a gente tenha um ano novo de bastante sucesso, de bastante trabalho para todo mundo, de bastante realização e que a gente consiga, neste novo ano que vai chegar, fazer mais alguma melhora na área da saúde, conseguir cumprir mais promessas que foram colocadas aí pelo prefeito Rodrigo Agostinho. Já temos cumprido muitas, mas pretendemos cumprir todas. E que a saúde ainda melhore ainda mais. É um trabalho incansável, não vai ter fim, mas que a gente tenha força para essa luta. Então, desejar um bom ano para todo mundo. Fernando, obrigado pela presença. Viu? Prazer, viu? Bom, tomara a Deus que essa greve da Associação Hospitalar acabe hoje, ver quem é responsável de pagar o 13º aí, que os líderes políticos se movimentem aí, né, Fernando? Porque tá ruim, mas sem a associação, sem o hospital de base, vai ficar muito pior ainda, né? Não há dúvida. Muito pior. Eu quero agradecer a sua audiência e continue ligado aí nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.